Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. E nessa aula a gente vai falar sobre as semelhanças e as diferenças entre a psicoterapia e o aconselhamento psicológico. A gente já sabe que o aconselhamento psicológico tinha um perfil mais normativo, coercitivo, de direcionamento da pessoa para um foco específico, enquanto Carl Rogers traz uma nova perspectiva de uso e aplicação do aconselhamento psicológico, aproximando ele aos moldes da psicoterapia. Enquanto prática, gente, o aconselhamento psicológico ele se difere principalmente em 3 pontos, que são os objetivos da dinâmica terapêutica, o tempo de duração e a profundidade. E vamos tentar entender um pouquinho desses 3. O objetivo primário do aconselhamento psicológico é sempre algo que possa ser realizado enquanto prática. Em outras palavras, o aconselhamento não vai dar conta de problemas profundos ligados à personalidade da pessoa ou questões patológicas muito graves. Ela vai ajudar a pessoa a lidar com situações de crise que ela tenha coisas que principalmente ligadas a decisões que podem ser tomadas, comportamentos que podem ser aplicados a uma situação diferente. Por isso que, de uma maneira geral, a duração, o tempo de aplicação do aconselhamento psicológico, se comparado à psicoterapia, é menor. Tende a acontecer em períodos menores, de forma mais pontual, o que traz para o aconselhamento características únicas de aplicação, que é interessante a gente pensar também. A profundidade, gente, tem a ver com a diferença que eu disse há pouco. Diferente da psicoterapia, o aconselhamento não vai dar conta de questões ligadas à personalidade ou pontos mais profundos do eu. Ela trabalha em uma camada mais superficial da construção do eu. Então, essa talvez seja uma grande diferença. Porém, na prática, enquanto experiência de vida, sim, pode ser, sem dúvida nenhuma, uma vivência para o cliente muito profunda. É importante deixar isso claro. Mas quando a gente traz profundidade, a gente acaba se referindo aqui à ideia de até onde ela consegue chegar, até onde ela consegue dar conta. Dando outro exemplo ainda sobre essa diferenciação do aconselhamento com a psicoterapia, problemas específicos que têm demandas mais pontuais se adequam à demanda de aconselhamento psicológico. Problemas que ensejam um acompanhamento demorado a longo prazo, um tempo estendido, mais profundo, essa demanda se organiza para a psicoterapia. Então é importante vocês entenderem porque o objetivo ele é determinante para como a gente vai aplicar isso. A prática em si, quando eu me sento diante de uma pessoa para ouvi-la, é exatamente o lugar das semelhanças, onde a gente vai começar a perceber um diálogo entre aconselhamento e psicoterapia. Agora, essas estruturas prévias de finalidade são elas que nos ajudam a entender a diferença entre as duas. Bom, outro ponto fundamental ao qual a gente vai dar ênfase agora são os conceitos que Carl Rogers trouxe para a gente, que começam a organizar parte da prática do aconselhamento psicológico. A gente já começou a falar de algum deles na aula passada e a gente vai aprofundar um pouquinho mais nessa aula. O primeiro deles é o conceito de congruência. E a congruência a gente pode entender como a autenticidade do terapeuta. Quando estamos diante de uma pessoa em atendimento clínico, é fundamental que a gente seja verdadeiro com ela. Que eu, terapeuta, seja quem eu sou. Alguns psicólogos criam a fantasia de que quando eles vão entrar em atendimento, eles entram num personagem, fazem uma posição, uma postura diferenciada para passar aquela informação. E na verdade é que você não é um personagem, você é você. É claro que quando você está em atendimento, a sua postura é uma postura profissional. E isso pode se diferenciar de outras formas que você tem de lidar com a sua vida. Mas quando ele fala de congruência, é congruência emocional, é perceber o que aquela pessoa gera em você de sentimento. Perceber que você é um ser humano que é afetado por aquela relação que acontece ali nesse encontro. E o Roger diz que quando a congruência ela se faz presente na relação, isso aumenta a confiabilidade e fortalece o vínculo. Então, esse é um ponto, primeiro conceito importante que o norteia e organiza a postura terapêutica desse psicólogo no aconselhamento psicológico. Outro conceito muito importante que a gente já começou a falar na última aula e que é fundamental, nesse caso, tanto na psicoterapia quanto no aconselhamento psicológico, é o conceito de consideração positiva e incondicional. E qual é a proposta, a ideia desse conceito? Ele exige do terapeuta uma postura de não julgamento. Não julgamento significa que quando eu escuto aquela pessoa que me fala
qualquer coisa da história dela, eu não projeto nela a minha ideia de verdade sobre algo. Então, quando um cliente fala sobre sobre amor, sobre alegria, sobre tristeza, eu não parto do pressuposto de que eu sei o que representa aquele sentimento, mas sim assumo uma postura de compreensão, busco entender qual é o significado e muitas vezes perguntar, mas o que significa família para você? O que é amor para você? Dessa maneira, eu busco compreender aquilo que ele está me dizendo. E quando o cliente traz temas mais complexos, é meu papel não julgá-lo, acolher e compreender. E aqui eu acho importante destacar que quando a gente tenta compreender as pessoas no nosso consultório ou na nossa vida, a gente não precisa concordar com aquilo ou considerar tal comportamento certo ou errado. É importante que a gente assuma uma postura de compreensão para que exista espaço de expressão nessa relação terapêutica que acontece tanto no aconselhamento quanto na psicoterapia. Bom, e a gente chega no último ponto dessa videoaula, que a gente já também começou a falar na aula passada, que é a compreensão empática. A compreensão empática ela anda de mão dada com a consideração positiva e incondicional. Né? Que muitas vezes para você aceitar a pessoa do jeito que ela é necessário que você se coloque no lugar dela, visando compreender com empatia, ou seja, com conexão de emoção. Eu gosto muito de dar ênfase à questão da empatia, por ser um tema muito falado, porque muitas vezes a gente acha que a empatia é só se colocar no lugar do outro. E mais do que isso, além de se colocar no lugar do outro, cognitivamente a gente precisa dimensionar conectando a minha emoção com a emoção que aquela pessoa está vivenciando ou apresentando naquele momento. Então, se alguém me conta uma experiência que perdeu alguém, que era muito importante para ela, e essa tristeza está latente, eu preciso me conectar com a tristeza que existe em mim, para que eu possa dimensionar a experiência dela e aí sim compreendê-la, me conectar com ela para fazer intervenções válidas que possam contribuir positivamente. Beleza? Bom, gente, a gente está chegando no final dessa videoaula. A gente entendeu aqui mais um pouquinho de algumas características do aconselhamento psicológico, algumas características da psicoterapia. Percebemos que os 3 pontos de diferença, né, de objetivo, de tempo e de profundidade, no final das contas, que tem a ver com a forma como eu vou aplicar o aconselhamento psicológico, esses são os pontos de diferença. E a gente percebeu também que a prática, a postura do terapeuta, ela é o ponto de interseção, é a parte em comum do aconselhamento da psicoterapia. A gente vai ficando por aqui e é legal que a gente comece a perceber como o aconselhamento psicológico e a psicoterapia são complementares em suas práticas. E quando a gente pensa nas duas possibilidades de aplicação, a gente começa a pensar em um vasto campo de atuação psicológica. É isso aí, galera. Até a próxima aula. Tchau, tchau.